Bom dia, dona Cidinha, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Dona Cidinha, fala para mim seu nome completo. Maria Aparecida de Oliveira. Dona Cidinha, a gente vai fazer a gravação agora aqui do período rural da senhora, para a gente comprovar isso dentro do processo de aposentadoria, tá bom? Aí eu Sim. tenho que advertir que a senhora precisa falar a verdade, não pode mentir, sob pena de se enquadrar no crime de falso testemunho. Aí, Uhum. nesse caso, o Ministério Público Federal pode extrair as cópias do processo para abrir uma investigação contra a senhora, tá bom? Sim. Me fala para mim, o período que a senhora trabalhou no sítio, na roça, quando que isso começou e como que era a propriedade e onde que ela era localizada? Então, quando começou, eu morava na entrada de Autônia. Uhum, Era numa fazenda, né? Daí meu pai trabalhava lá e eu comecei a trabalhar lá com ele, nessa fazenda. A senhora tinha quantos anos? Então, nessa fazenda, eu acho que tinha uns 7, Bem novinha. 8 anos. Vocês eram quantos filhos? Lá nessa fazenda nós era em 4, 5. Era eu e meus irmãos, porque minhas duas irmãs moravam com a minha irmã em Autônia, logo na entrada de Autônia. Aham. Ela E no morava lá. total era quantos que ajudavam no trabalho rural ali? Era meu pai, meus 4 irmãos. E a minha mãe de vez em quando ia também, mas ela ficava mais no serviço de casa, sabe? Aham, ela E ela ajudava um pouco e... ajudava, ia, levava as marmitas, levava almoço na roça, né? Aham. E Então, vocês ficavam no trabalho pesado lá? daí eu ficava assim, como eu era muito novinha, eu ficava pouco também, né? Aham. E o Aí trabalho da senhora consistia em quê? eu sempre, meu pai ponhava na gente para limpar tronco, arrancar feijão, que lá dobrava muito milho assim para secar, sabe? Aham. Dobrava aquele milho, E pé de daí milho. vocês colhiam os milhos. Aí depois vinha para colher, quando secava, vinha colher o milho, quebrar, né? E assim. E aí depois de lá a senhora foi para onde? E, Aí de lá, meu pai, então, daí nós mudamos para a Estrada Massapé, que é não é o Porto-Iara, é Autônia mesmo, né? aham. Só que daí tem a estrada, né? Tem Jardim Paredão, aí vem a Estrada Massapé, daí desce e tem onde nós morava, no sítio lá. E aí esse sítio, qual que era o nome que seu pai comprou? É Chácara Flor do Oeste, sítio, Chácara Chácara Flor Flor do do Oeste. Oeste, Qual que era o tamanho, mais ou menos? Era 5 alqueires e eu não me lembro o restante, só sei que aí foi tirado acho que é o meio ambiente lá, como é que fala, Aham. aquele coisa aí, O órgão do meio ambiente. tirou, agora ficou menos, né? Não Mas sei na época exatamente. era Na assim. época, 5. Daí era plantado o quê? Lá tinha café pra cima e pra baixo, que fala que é vajão, né? Onde tem a mina, era o arroz. Aí meu pai fez horta. Aí na época que ele plantou arroz, ele colheu 60 sacos de arroz. Né? E daí tinha também, na chácara tinha muita fruta, mamão, banana, E no meio do café, plantava alguma coisa? feijão e milho. Na época E, de milho era milho, feijão. e daí você tinha quantos anos mais ou menos quando vocês moraram nessa propriedade? Então pra lá eu já tinha 8, 8 anos. 8 anos. E daí o seu pai trabalhava também. Trabalhava. E seus irmãos. Meus irmãos. O que que a senhora fazia nessa época aí? Então nessa época lá era muito café, né? Lá era limpar tronco. Ele colocava para limpar tronco. E eu gostava também de fazer, né? Limpava tronco, arrancava feijão. Eu plantava abobrinha. Naquele tempo eu não sabia muito mexer com aquela máquina de plantar. Daí eu cavava, abria os buracos, plantava o feijão, né? Com a mão. Com a mão. A senhora tinha enxada? Tinha uma enxadinha, né? Que meu pai encabou para mim. Pequena, daí eu abria. E carpia também, com aquela enxadinha, carpia no meio dos feijão. E peneira? A senhora tinha? Peneira também. Usava também. Usava. Uma peneira menor. E quando eu era pequena, né? Que eu tinha já, estava para completar 9 anos. Aí ele comprou uma peneira assim menor para mim. E eu banava café. E aí dali Eu, pra frente,
Mudou alguma coisa ou continuou da mesma forma até a senhora ficar maior? Não, daí mudou completamente, que foi em 1975, teve aquela geada negra, Sei. aí acabou com tudo, tudo, matou o café, matou tudo. Aí foi quando meu pai faleceu. Entendi. A senhora tinha Faleceu, quantos anos? eu tinha 9, 9 anos. E aí vocês continuaram morando na propriedade. continuamos morando, daí matou tudo, daí ele faleceu, né? E daí a geada matou até a raiz. E não tinha para onde a gente, não tinha o que fazer, porque os outros lugares também foi matando, né? Tudo. Então o cultivo de café ali ficou prejudicado. Não tinha nem ali nem nas vizinhanças. Nada. E aí vocês continuaram cultivando ali aquela propriedade ou não? Não, daí ali foi muito, assim, muito tempo para reerguer aquilo ali, né? Que até plantar, né? Aí meus irmãos começaram a plantar milho, mandioca, feijão. Foi onde foi melhorando mais, né? Mas daí o que aconteceu? Nós tínhamos que sair para fora para colher algodão. E Porque eu não ia era junto. suficiente o trabalho, Não era. a produção ali. Daí eu já tinha 10 anos, né? Aí eu ia, daí chegar lá, meu irmão. Porque sempre é um fardo grande que você amarra na cintura, né? E o meu era Aham. menor, porque eu era, né, Era pequenininha, criança criança, praticamente? é. Aí amarrava um daquele saco de estopa menor, né? Na minha cintura, e eu ia catar o algodão com eles. E E aí assim foi indo. a senhora trabalhava bastante então nessa época aí de Bastante. 10 para frente, 10 para como frente, com um trabalho por diária. por diária. Aí você trabalhou por diária com algodão, o que mais? Algodão, daí com milho também. Milho, Nós carpia feijão, né? feijão. Sítio vizinho. Tinha muito feijão naquele tempo, né? E vocês criavam porco, galinha, essas coisas Tinha. em casa também? Na época do meu pai tinha muito porco, galinha. A Aí senhora estudou até quantos anos? eu fui até. Foi 12. Até 12 anos. Fiz só a terceira série, né? Porque lá a escola era muito longe. E eu tinha medo de ir sozinha, né? Então daí minha mãe tirou e eu tinha que trabalhar também. Mas mesmo assim eu trabalhava meio período. Eu ia pra escola, eu chegava e ia trabalhar. A senhora ia para a escola cedo ou à tarde? Eu estudava de manhã. De manhã. E à Aí a tarde eu senhora chegava e aí aham, fazia a rotina do trabalho rural. trabalho. Eu ia até às 5h30, 6 horas com meus irmãos. E aí depois dos 12 para frente, aí a senhora começou a trabalhar o dia inteiro. Daí o dia inteiro, que daí eu larguei de estudar, né? Aí eu ia o dia inteiro. Aí nós saía pra fora, porque lá nessa chácara já não tinha mais. Já tinha pouca coisa ali. Pouca coisa. Daí nós trabalhou muito pra fora, muito. Até E aí o que a senhora lembra que a senhora fazia? Nesses trabalhos que a senhora fazia para fora e tudo mais. pra fora sempre colheita de algodão, porque daí acabou o café. Entendi, a maior parte era algodão. Algodão, milho e o feijão, E o que era feijão. muito, né? É, e como que era o recebimento pelo trabalho? Ó, do algodão, nós colhia, daí pesava, né? No final do dia pesava. E eles pagavam na semana, no final de No semana. final de semana. Eles Então, trabalhava por juntavam. dia e recebia por semana. É, É, a senhora ficou morando nesse sítio aí, trabalhando dessa forma, até com quantos anos? dessa forma até os 15. Até os 15. É. Aí eu conheci um rapaz, né? Aí nós namoramos, acho que uns 3 meses, daí nós casamos. Aí eu fui pro sítio do meu sogro. Certo. E a senhora ficou quanto tempo nesse outro sítio do sogro? Então lá, 6 meses, 7 meses. 7 meses. É, E depois desse sítio, a senhora voltou para o sítio dos seus pais? daí eu voltei pro sítio dos meus pais. Entendi. Então não deu certo o relacionamento da senhora, a senhora voltou. Daí eu voltei. Entendi. E daí a senhora permaneceu no sítio dos seus pais. Permaneci. Até com quantos anos que a senhora ficou lá ainda até voltar para ir para a cidade? Tá até 22 anos. E daí a senhora saiu do sítio e começou a trabalhar com o quê? Aí né, vim para Maringá e comecei com servente em limpeza, né? No clube. Entendi. Tem alguma coisa que a senhora que eu não perguntei
isso mesmo? Era isso Então mesmo. tá, essa pergunta que eu tinha para fazer para a senhora, tá? Muito obrigado. Nada, imagina.